Olá pessoal, estamos de volta, evento de conhecimentos bancários com você, falando um pouquinho sobre temas e conteúdos ligados ao mercado de capitais. Já contei para você sobre as ações, né? Agora vamos conversar sobre um outro título muito trabalhado em prova, as debêntures. Vem comigo aqui, conversar um pouquinho aí para você sobre debêntures. Professor, o que são debêntures, professor? As debêntures, então, valores mobiliários, emitidos por sociedades por ações. Ah, de capital aberto ou fechado? Isso você já sabe o que é, hein? Entendi. Agora, para distribuição pública, devem ser emitidas por companhias de capital aberto, com prévio registro na famosa Comissão de Valores Mobiliários. Então, isso você não vai esquecer. Tá de olho no tema. Sim, senhor, professor. Então, para emitir um título, posso ser fechado ou aberto. Agora, para vender para a galera, oferta pública, tem que ser registrado CVM, ou seja, tem que ter capital, ser uma sociedade anônima de capital aberto. Ações, precisa ser de capital aberto? Não, ações e debêntures, capital aberto ou fechado. Agora, para negociar, fazer oferta pública, tem que ser capital aberto, ou seja, tem que ter registro na famosa Comissão de Valores Mobiliários, mais conhecida como CVM. Muito bem. Já sei disso, professor. Já sabe, não é? Tá. Agora, o que eu quero fazer com relação a este título, professor? Se eu emitir, qual é o objetivo? Bom, primeira coisa, você pode emitir uma debêntures, tá, para buscar recursos, para financiar um projeto de longo prazo, fazer um investimento, pagar umas dívidas, não tem problema. A cidadania anônima pode fazer isso. E pode oferecer para quem comprar o título garantias, com ativos da própria companhia e com aí ou sem garantias da instituição financeira que vai lançar no mercado. Ou seja, além da garantia da companhia, tem a garantia de um banco, por exemplo? Sim, senhor. Entendi. Nesse caso, e é interessante você observar, né, essa característica, né, como um elemento interessante sobre a debênture. Não esqueça, nesse caso, que o objetivo é obtenção de recursos de médio e longo prazo para projetos ou alongamento de perfil de um passivo. O que seria isso, professor? Você tem uma dívida que vence em 6 meses. Você vendeu umas debêntures para pagar em 2 anos. Veja, eu alonguei. O que eu ia pagar em 6 meses, agora eu vou pagar em 2 anos. Isso é interessante aí você observar. Claro que tudo isso definido, né, pela Assembleia, que vai autorizar a emissão, definindo as condições também de pagamento e tudo mais. Então, ficar de olho nesse assunto, cabe sempre observar. Muito bem, professor, interessante essa questão da famosa debêntures, né? Sim, senhor. E lembrando, né, que as debêntures são registradas e tem um documento que configura esse processo para emissão, etc. Qual seria, professor? Seria a famosa escritura de emissão, que traz todas as condições, pagamentos, todas as cláusulas, inclusive várias determinadas pela legislação, como é o processo. Porque, na verdade, a companhia está assumindo uma dívida. É mesmo. Mas com as ações ela não tem dívida? Espera aí. As ações não têm data, amigo. Não tem data, não tem vencimento? As ações vencem em tal data? Não, senhor. Agora, a debênture é um título de crédito com data, vencimento. Tá? Então, naquele período, eu vou ter que resgatar. E qual é o vencimento? Bom, você não precisa saber o vencimento máximo, mas precisa saber o vencimento mínimo. A emissão de debêntures deverá ter prazo de resgate mínimo de 1 ano. Por favor, atenção a isso, hein? Debêntures, tá, tem prazo mínimo. 1 ano. Sim, senhor. Outra coisa, é a empresa que determina como vai fazer o pagamento. Tudo na famosa escritura. Sim, senhor. E aí, o prazo, de repente ela vai pagar o principal em 2 anos, mas a cada 6 meses ela já vai pagando juros ou alguma remuneração? Sim, senhor. Tá. E que tipo de remuneração pode ter, professor? Olha, ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Pré-fixada, então, já tem lá os juros, 6% ao ano. Tá, muito bem.
Pode ser também pós-fixada. Então vamos lá, eu vou pagar aqui juros mais TR, taxa básica financeira, taxa de juros de longo prazo, índices de preços, IGPM, CETIP, CDI, o certificado de depósito interbancário, os DIs, rendimento remunerado, atrelado aos certificados de depósito interfinanceiros, sim, vários indicadores. Então, botei um juros pré-fixado ou pós-fixado, dependendo das características da operação, ok? Então, sempre lembrando essa característica. Nossa, bastante informação aí. Você precisa ficar de olho nesse detalhe, que a pergunta mais comum é prazo, tem a ver com remuneração, tem a ver sobre a autorização para emissão, alguns detalhezinhos aí que possam ser lembrados. Debênture é um tema muito comum em prova, viu? Só tomar cuidado com essas características. Não esquecendo, né, que a debêntures exige, né, da companhia um planejamento importante aí, financeiro para poder gerenciar esses pagamentos que ela terá que fazer aí no tempo, conforme as suas características de emissão. Mas não esquecendo, no mínimo 1 ano. Muito bem, professor. Além disso, né, lembrar que, da mesma forma que você tem acionistas, você tem os debenturistas, que vão formar um condomínio e terão aí um representante. Quem os representa? É o agente fiduciário. Esses representam os debenturistas. Eles representam debenturistas? Sim. E o que eles fazem? O agente fiduciário deve zelar pelo direito dos debenturistas. Por exemplo, garantir que o emitente cumpra as cláusulas da escritura. Professor, quem seria esse agente fiduciário? Agente fiduciário são instituições financeiras, por exemplo, citadas aqui para você em outras oportunidades. Uma corretora, um banco de investimento, um exemplo desse aí, a CVM exige, se é oferta pública, ação financeira, ok? Aqui como referência para você que vai desempenhar esse papel. Então, só tomar cuidado, né? E não confundir, quando a gente pensa nessa questão, com o banco que faz a colocação dos títulos. Então, é aquela empresa responsável por ofertar os títulos. E existe aquela instituição que desempenha o papel de agente fiduciário. Pode ser o mesmo? Não, é separadinho as funções aí, hein? Eu sou um agente fiduciário, eu represento os debenturistas. Eu sou aquele que coloca os títulos para a sociedade anônima. São personagens distintos nessa história que poderão exigir de você, então, uma atenção, algumas questões relacionadas a esse conteúdo. Então, cuidado aí com o tema. Por favor, não esqueça, debêntures tem esses detalhezinhos que possam ser lembrados, né? Então, digo, com relação ao tratamento fiscal, os impostos, né, semelhante a outros títulos de renda fixa, como CDB da vida, RDB da vida, tá? Então você faz a cobrança, tem imposto de renda sobre o ganho de capital, as características na cobrança dos títulos, mesma coisa, vale lembrar. Então aqui, professor, não é isento, que nem ações, quando paga dividendos, não, senhor. Até porque ações você paga imposto de renda no ganho de capital, quando você vende, né? Não quando você compra. Você comprou, não paga, mas quando você vende, você paga. Se tiver ganho de capital, o governo cobra. Aqui, né, você vai pagar pelos rendimentos aferidos, um percentual que o governo vai cobrar referente ao ganho também, mas diferente das ações. Ok. Um pouquinho mais ainda sobre as debêntures para você observar. Não esqueça que quando pensamos nas debêntures, o tipo de debêntures que você pode encontrar: simples, conversível. Simples, juros e a correção definida aí, né, através daqueles indexadores, indicadores que eu te mostrei. Tá? E conversível, que se transforma em ações após determinado prazo de emissão. Professor, eu fiquei aí lembrando das ações. Vamos recordar? Uma debêntures conversível pode virar ações, certo? Uma ação ordinária pode ser conversível em ações preferenciais, certo? E o que não pode ser ao contrário? Então vamos lá. Uma ação não pode virar debênture, não pode. E uma ação preferencial não pode virar ordinária, não pode. Ok? Ação ordinária vira ação preferencial, ao contrário não. Debêntures vira ação, ao contrário não. Muito bem. Visualizou esse detalhe?
é um assunto que cabe à sua consideração pela importância, né, pela exigência do avaliador, algumas características que poderiam ser lembradas sobre o tema. Então, insisti um pouco nessa tese, porque é comum, é um assunto muito frequente às debêntures, ok? Muito bem. Além disso, nós temos que pensar um pouquinho sobre as garantias. Existe, então, a espécie, a garantia. Tá? Então, que garantia é oferecida para quem adquire o título? Então, que espécie, que garantia existe? Vamos lá. Subordinada ou quirográfica não tem garantia. Real e flutuante com garantia. Então, aqui, sem garantia, com garantia. Ok. Subordinada, só preferência sobre acionista. Então, na hora de pagar, paga primeiro os debentoristas com debêntures subordinadas, paga antes de pagar os acionistas. Quirográfica, sem nenhum tipo de garantia ou preferência. Não tem nada. É o último da fila para receber, professor. Não tem nenhuma preferência, não tem nenhuma garantia, não tem nada. Só que aí tem uma outra vantagem. Tradicionalmente, as debêntures quirográficas têm juros maiores, tem uma remuneração maior, porque o risco é maior. Ah, entendi. Além dessa turma, então, sem garantia, subordinada ou quirográfica. Então, você já visualizou esse grupo sem garantia. Tá. E a turma com garantia? Garantia real, né, penhor ou hipoteca em relação a esses bens que a companhia dispõe. Tá. Ou deu como garantia. E flutuante? Fica aqui é ou, né? Assegura debênture privilégio geral sobre o ativo, privilégio geral sobre o ativo da companhia, mas não impede que os bens sejam negociados. Né? Então, a companhia oferece, assim, no geral, os ativos que dispõe, mas não fica restrita à negociação. Pode vender esses ativos, tendo outros ali que garantam a cobertura. Então, essa é a diferença sobre as espécies. Né? Interessante você observar, então, somente essa dupla aqui, professor, real, flutuante. Então, flutuante, eu estou oferecendo os ativos de forma geral. Tudo bem. Né? Mas os ativos que eu te ofereci, eles podem ser vendidos pela companhia, desde que tenham lá outros que estejam garantindo ou permaneçam alguns que garantam o pagamento, dado como garantia para você. Agora, no caso da real, é aquela história, é aquele bem ali definido, né? Que muitas vezes esse bem não é só da companhia, alguém, um terceiro pode oferecer isso. Vale observar, mas pensando que eu tenho com ou sem garantias as debêntures. Além disso, eu ainda posso, que é aquela história, eu quero a garantia, o banco que está vendendo, a instituição financeira, também seja garantidora da operação. Então pode ser essa exigência para os investidores, os debenturistas. Certo? Então, espécie de garantias, né, tipos de debêntures, fazendo essa visualização sobre esses elementos que são característicos desse título e necessários aí para você enxergar o tema com cuidado e atenção, ok? Então fica um referencial aí para você observar. Bom, que mais, hein? Além disso, essa aí é a sua atenção a este tema, que possa ser observado, que as debêntures, então, são títulos de crédito negociados de médio e longo prazo. Tá? Agora, se a sociedade anônima não quiser negociar um título desse perfil, existe algum outro título similar que ela pode negociar também para prazo mais curto? Tem, vem aqui comigo. Qual título seria esse, professor? Notas promissórias comerciais. Nota promissória comercial cai na minha prova, professor? Na verdade, cai com esse nome bonito aqui em inglês, ó, Commercial Paper. Então a nota promissória comercial, também chamada de Commercial Paper. Então, só para você lembrar e saber do que estamos fazendo. O comentário sobre este título. Algumas organizadoras colocam no edital nota promissória comercial, outras colocam Commercial Paper. No Banco do Brasil está lá, Commercial Paper, que é o nome usual pelo qual ela é mais conhecida. Tá bom. E o que é mesmo? Valor mobiliário de curto prazo. Opa, então já sei, professor. Tem menos de um ano. Isso, Commercial Paper, menos de um ano. Debenture, mais de um ano. Olha a diferença aí. Sim. Valor fixo e vencimento em data certa. De sociedade anônima, sim. De exclusiva responsabilidade, colocar no mercado com desconto a favor do investidor. Diretamente,
pela empresa emitente, colocação fechada, ou pela redistribuição do mercado, colocação aberta. Entendi. Então tem alguns detalhes interessantes sobre esse título. Tá? Inclusive, aquela história, comercial paper tem o mesmo tratamento, como eu falei, das debêntures e outros títulos com relação à tributação, etc. Professor, só uma curiosidade, o valor já vem pronto? Como entender isso? Ora, uma nota promissória. Aquela história, pague-se aos 28 dias do mês de junho o valor desta única nota promissória. Então aquela coisa, vem com o valor. Então, no dia 28 de junho de 2012, por exemplo, o comercial paper teria que ser resgatado pelo valor de 100. Tá? Só que eu comecei a vendê-lo, por exemplo, em fevereiro, 4 meses antes do vencimento. E aí vai assim, ó, estou pedindo, ó, é 100 para o final de junho. Estou vendendo agora por 90. Você entendeu? E é assim que é negociado. Aí o que comprou, ficou com ele o mês de março todo, chegou em abril, vendeu para outro, vou vender para você por 95. E quando chegou no prazo, a sociedade anônima pergunta, quem está com o título? O título está com o José. Ó, José, 100. Essa é a ideia. Ok, então tem essa característica, a gente brinca com cara de cheque pré-datado, né, professor? Negociado desta forma. Isso é característico desse título, que é um título de curto prazo. Negociado em relação ao deságio, quer dizer, em 28 de junho será 100. Eu estou negociando por 90 com você, vale lembrar. Bom, professor, além disso, o que preciso observar? Não vem. Sobre a famosa nota promissória comercial, mais conhecida como comercial paper, né? Sempre lembrando, ó, comercial paper. Então, como é que funciona a emissão dessas notas comerciais no Brasil? Então, aquela história. Podem ser emitidos por companhias abertas ou fechadas. Então, a SA aberta ou fechada? Sim. Deverão ser emitidos com prazo mínimo de 30 dias. Opa, não tem prazo mínimo, professor. E tem prazo máximo também. Máximo de 180 para capital fechado e 360 para capital aberto. Então tem dois prazos, professor. Sim. 180 fechado, 360 aberto. A emissora poderá, havendo anuência expressa do titular, resgatar antecipadamente. A emissora poderá, com anuência, com autorização de quem tem o título. Então vence em 180 dias. Quero resgatar com 90. Pode. Se o titular, se quem estiver com o título, aceitar. Então já tem um detalhe a mais. Tem um detalhe a mais para você observar essa característica. Cuidado, essa informação. Mas o dos prazos você também precisa tomar cuidado, hein? Então vale lembrar. Outra coisa, principais regras, né, que vão complementar essa questão do comercial paper, lembram também alguns detalhes importantes, né, que eu quero aí mencionar com você. Então, comercial paper, não esqueça, hein? Olha, remuneração pré-fixada, vendida com desconto ou pós-fixada corrigida pela taxa DI. Pode ser, então, pós-fixado? Posso ter algum indexador? Pode. Então, você poderia, além do valor de face, implicar numa remuneração pela variação do certificado de depósito interfinanceiro, DI, CDI. Muito bem. E qual seria a sua forma de emissão? Sempre nominativa, como qualquer outro título aí que não pode ser o portador. E aí você tem que fazer o famoso endosso em preto. O que é isso, professor? Colocar o nome do novo beneficiário. Então, a única coisa é que João passou o título para o José, sem garantia. Porque as garantias são da companhia emissora, não é do João nem do José. Essa é a ideia. Então, o endosso em preto é para passar no nome do beneficiário? Sim. Agora, quem é o novo beneficiário? Eu emiti para o Luiz passou para o José, que passou para o Carlos, passou para o Pedro. Essa é a questão. Muito bem, então fica de olho no assunto também. Bom, professor, já conheci toda essa patota aí, né? Conheceu, então, debentures, conheceu comercial paper, tinha visto anteriormente as ações, títulos que estão sempre em prova, viu? Fica de olho, sempre cai uma perguntinha sobre um dos três. Não é que vai cair nos três, não. Um dos três pode aparecer para você. Então, você vai observar essa característica. Muito bem. É interessante lembrar
desse detalhe. Agora, como é que eu faço para comprar isso? Bom, você faz para comprar? Então, vamos conhecer um pouquinho mercado primário e secundário. Opa, vamos lá, volta aí, professor, está todo animado, né? O senhor está querendo falar sobre o mercado primário e secundário. Então, o mercado primário e secundário tem essa característica que você vai lembrar como referência, assim, de novo, lançamento dos títulos, mercado primário. Então, novos títulos, novas ações, colocação. E aí o mercado secundário, então, deriva dessa atividade, como a gente pode observar. Então, comprei o título e agora estou revendendo para alguém. É isso que a gente quer de forma significativa. Então, lembrar, sempre que a gente fala do mercado primário, essa referência. Então, lançamento de novos títulos, novas ações, por exemplo, para a companhia. Uma vez ocorrendo o lançamento inicial no mercado, as ações passam a ser negociadas no mercado secundário, que basicamente está lá, bolsa de valores, mercado balcão. Então, é onde você tem as negociações com os títulos que já tinham sido emitidos. Então, falou em mercado secundário, lembrar das bolsas tradicionalmente. Aí é aquela ideia. Vale destacar essa diferença. Existe uma consideração também importante sobre esse tema, é o seguinte: operações como colocação inicial junto ao público de grande lote de ações por um acionista pode caracterizar a abertura de capital, exigindo registro na CVM. O que quer dizer isso? Lembrando que é interessante destacar que para a CVM, muitas vezes o João ele tem 20% da companhia e decidiu vender para o mercado tudo isso. Então, como é muitas ações, a CVM vai tratar como se fosse a própria companhia que estivesse vendendo. Porém, a diferença é que é parecido com o mercado primário, né? Porém, uma distribuição secundária. Tem cara de mercado primário, mas na verdade o dinheiro não vai para a companhia, fica com o próprio acionista. Só uma observação. É interessante lembrar quem faz esse serviço que nós comentamos agora. Esse serviço é realizado por instituições financeiras, que vão fazer essa colocação dos títulos. Por exemplo, bancos múltiplos, bancos de investimento, corretoras e distribuidoras, que podem fazer esse serviço. Os bancos múltiplos, sempre lembrando, que tem carteira de investimento, né? Sempre destacando, você lembra disso. Então, podem fazer esse serviço. Ótimo. E como se chama esse serviço? Então, é o underwriting. Então, quem é subscrição? Quem faz isso? É um subscritor. O underwriter, subscritor. O subscritor faz subscrição. E isso é um serviço? Sim, é um serviço prestado para a companhia. Então, lembrando, underwriting. A companhia seleciona um intermediário financeiro que será responsável pela colocação de uma subscrição no público de ações ou obrigação. Obrigação seria o quê? Debentures, por exemplo, commercial paper. Tá. Então, isso pode ser feito isoladamente ou por um conjunto de instituições financeiras. É verdade, então ele pode ter várias instituições prestando esse serviço. Sobre esse assunto ainda, cabe considerar quais são os tipos de underwriting que possam ser realizados. Então, faz o contrato com a instituição financeira, no qual ela se compromete, por exemplo, a fazer alguns desses serviços. O underwriting, do exemplo garantia firme ou melhores esforços. Garantia firme, instituição financeira, garante a colocação de determinado lote de ações a um preço previsto. Então, determinado preço, preço certo. Entendi. Já melhores esforços, então a instituição financeira busca o quê? Os melhores esforços para revender o máximo de uma emissão pelo melhor preço. Entendi. Então, o nome já diz, melhores esforços. Buscar vender pelo melhor preço, conseguir as melhores condições. Garantia firme, é aquele preço, naquelas condições. Essa é a diferença. Tá. O contrato também pode prever uma outra questão, ou uma outra forma de underwriting. Ou seja, a instituição financeira garante, após determinado prazo, subscrever as ações que ninguém quis. Entende? Então, é como se o banco dissesse assim, ou o corretor, distribuidor assim, o que o pessoal não comprar, eu compro. Então, seria também aí o chamado stand-by, operação de underwriting.
pode também, é interessante lembrar, ser realizado uma colocação global, uma oferta global, onde a instituição financeira articula-se com outras para vender títulos, por exemplo, no Brasil e no exterior. Isso também pode ser um serviço prestado. Ok? Bom, que mais? Deixa eu mostrar um exemplo de exercício para você. Dá uma zoiadinha aí. Uma pergunta que a organizadora fez. O agente fiduciário das emissões públicas de debêntures defende os interesses do debenturista junto à companhia emissora. Facinho, né? Não é ele que processa o pagamento, eles são contratados para prestar o serviço. Representam o líder da operação? Não, aqui é quem faz a colocação, faz o underwriting, determina a alocação da quantidade de quantidades que serão subscritas pelos investidores. Essa determinação está lá definida na inscrição, e aí quais serão as séries, o valor, mas o volume negociado, mas isso aí não é obrigação do agente fiduciário. É nomeado pela comissão? Nomeado não, é aprovado. Não tem nada nomeado não, hein? Vale lembrar. Então tá aí sua resposta sobre o tema. Tá bom, né? Bastante assunto. Fica de olho. Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima.